Veremos a seguir como ficaria a representação interna, bem simplificadamente, dos computadores, das listas que nós criamos. Então, internamente é como se fosse um conjunto ordenado de valores, um após o outro, ocupando uma posição de memória, onde cada elementozinho ali, para ser referenciado, seria ser especificado através de um índice. Tá? Se, por exemplo, eu quiser acrescentar um novo elemento à lista, utilizando aquela função de acréscimo, append, especifico o elemento a ser acrescido e ele coloca sempre no final da lista, na posição contígua da memória. Normalmente, se tem referência a essas posições de memória, mediante o nome das listas, que apontam, né, para o endereço de memória onde a lista começa. Mas isso o programa não precisa se preocupar, porque o interpretador se encarrega de fazer todos esses apontamentos devidos e a gente só tem que especificar os índices, os elementos que a gente quer manipular adequadamente ali. Existe também um conjunto de outras operações ou funções que são comumente utilizadas sobre as listas, que tem grande utilidade para que a gente possa resolver esse problema de uma forma mais eficiente em termos de redução das linhas de código. Uma delas seria a função que faz o somatório de todos os elementos de uma lista, que é a função sum. Então, essa função ela tem como prerrogativa o fato de, ao ser aplicado sobre uma lista, ela faz uma execução só, ela faz a somatória de todos os elementos da lista. Vejamos um exemplo aqui. É uma lista cujos elementos são 10, 20, 30 e 40. Se eu aplicar essa função somatório dos elementos da lista, então, soma é uma variável que recebe o que? O resultado da aplicação da função sum sobre a nova lista, que é a lista que eu criei. Então, na verdade, seria feito o somatório dos elementos da lista, nesse caso 10, mais 20, 30, mais 30, 60, mais 60, 40, dando como resultado 100, o valor esperado do somatório dos elementos dessa lista. Então, automaticamente, eu poderia também fazer isso, né, utilizando estrutura de repetição, fazendo um somatório, criando um somador, para que eu pudesse iterar sobre os elementos da lista, mas já tem uma função que já me dá isso prontamente ali, então por que não utilizar? Então, são estratégias que, de acordo com a experiência que o programador vai adquirindo e o conhecimento sobre essas funcionalidades, vai facilitando significativamente o modo como a gente vai implementando nossos programas. Tá? Cada vez menor quantidade de linhas de códigos existentes, principalmente na hora de havendo algum erro, a gente possa mais rapidamente fazer a investigação desses erros e prontamente corrigi-los para que o programa torne-se operacional novamente. Uma outra função também comumente utilizada é a função len, que retorna o comprimento da lista, ou seja, é como se eu estivesse fazendo a implementação, utilizando a estrutura de repetição, de um contador sobre uma lista. Então, quando eu uso essa função, já retorna automaticamente a quantidade de elementos que aquela lista possui. Por exemplo, se tivesse uma lista, então a mesma anterior, os elementos são 10, 20, 30, 40, 50. Ao aplicar essa função, tamanho recebe len, parênteses, nova lista. O que retorna? Se mandar mostrar o conteúdo da variável tamanho, retorna 5. Por que 5? Porque essa lista contém 5 elementos. Comprimento da lista sem a quantidade de elementos que a lista possui. Essa função é muito útil. Vocês vão ver depois. É muito útil, bastante utilizada também, porque facilita significativamente o processo de programação
quando a gente precisa descobrir, por exemplo, quantos elementos possui uma lista. Em vez de fazer uma contagem manual, a gente pode utilizar essa função, ela já devolve diretamente esse valor. Uma outra função também, que é a função max, que retorna o maior elemento de uma lista. Então é verificado dentro dos elementos da lista qual é o maior, e esse maior retorna como sendo o resultante da aplicação da função max. Então, se aqui como exemplo a mesma lista, 10, 20, 30, 40, e coincidentemente o 40 é o último e é o maior, mas poderia estar pelo meio, seria encontrado igual. É feita uma pesquisa dentro da lista e buscado o maior. Vendo dois com os mesmos, dois maiores, digamos assim, pega o primeiro, foi encontrado o procedimento de busca da esquerda para a direita. Então, nesse caso aqui, foi encontrado como sendo maior o 40. Assim como o máximo, tem o mínimo. Então, o mínimo retorna o menor elemento de uma lista. Então, ao aplicar essa função, a gente teria, no caso, o retorno do menor elemento encontrado naquela lista. Vocês têm que ficar atentos a como essas funções são utilizadas, e a sintaxe, isso é importante. Tá? Uma, vocês viram, é o nome da lista, ponto, o nome da função. Outra é só, como o caso aqui, min, max, length, é só usado o nome da função, entre parênteses, e o nome da lista onde eu quero operar. Tá? Precisa, diferente da função move, append, que é sempre o nome da lista, ponto, append, nome da lista, ponto, remove. Aqui não, é max, entre parênteses, nome da lista, min, entre parênteses, nome da lista. Então é importante vocês estarem atentos para a sintaxe. Vendo como é utilizado, se retorna um valor. Quando fala retorna um valor, esse valor normalmente ele é atribuído a uma variável, ou pode ser feito um procedimento sobre o resultado do retorno dessa função, utilizando, por exemplo, a estrutura de seleção i. Isso é muito comum também. Tá? Mas tem que ter em mente que retorna um valor, seria, no caso, para a função min, o menor valor, e para a função max, o maior valor.